Olá, o meu nome é Júlia Vilela. Olá, meu nome é Julia Ninov, nós somos alunas da Fundação Liberato no estado do Rio Grande do Sul e o nosso projeto é o Bionic Step 2, dispositivo mecânico bípede para a locomoção de deficientes medulares. E ele compreende o desenvolvimento e a construção de um dispositivo capaz de reproduzir a marcha humana e assim ser utilizado por paraplégicos durante suas sessões de fisioterapia. Bem, começando por uma breve introdução do assunto, a lesão medular traumática é aquela que se origina a partir de situações como acidentes automobilísticos e quedas. E nos últimos anos vem ocorrendo um aumento no número de casos, no número de pessoas com essa deficiência. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem-se um acréscimo de 18 mil novos casos todos os anos, além de quase 300 mil deficientes medulares que podem ser encontrados atualmente no país. Essas pessoas, por constituir uma parcela menor da população mundial, elas precisam se habituar a um mundo que não é de todo adaptado à situação delas, o que consequentemente dificulta a vivência na sociedade. Além desses principais problemas, que incluem as limitações físicas e as modificações necessárias no ambiente em que vivem, os deficientes medulares precisam também enfrentar os efeitos colaterais da própria deficiência, que são, por exemplo, a osteoporose, a dor neuropática, a atrofia dos músculos e até mesmo a depressão, entre outros, que acabam se originando devido aos longos períodos de tempo em uma mesma posição e à falta de movimentação dos segmentos do corpo. Atualmente, a solução mais conhecida para o problema de locomoção de pacientes com lesão medular são as cadeiras de roda. Contudo, esse equipamento tão utilizado acaba muitas vezes agravando o quadro clínico desses pacientes, uma vez que faz com que eles fiquem muito tempo parados em uma mesma posição. Assim, um dos objetivos desse projeto é criar um dispositivo capaz de reproduzir a marcha humana, ao mesmo tempo que atenua os efeitos colaterais da deficiência medular. Os exoesqueletos, por se tratarem de uma tecnologia nova e muito promissora, foram o ponto de partida da criação de um dispositivo novo, que, além de ter muita semelhança com o funcionamento do corpo humano, ainda visa ser financeiramente mais acessível a uma maior parte da população. Com o objetivo de obter um embasamento bibliográfico completo e bem estruturado, diversos assuntos foram pesquisados e estudados previamente. Entretanto, o conhecimento de maior aplicação foi aquele adquirido durante o desenvolvimento da primeira fase desse mesmo projeto. Em 2020, a partir da ideia de utilizar motores elétricos para fazer a movimentação do dispositivo mecânico bípede para locomoção de deficientes medulares, estudou-se profundamente o corpo humano, a anatomia, e movimentos como o de marcha normal e o de levantar da posição sentada. Após concluir sobre a inviabilidade de aplicação desses componentes, decidiu-se então começar o presente projeto, que utiliza músculos artificiais pneumáticos, PAMPs, como atuadores, já que eles são mais leves, promissores e utilizam energia limpa. Para isso, iniciou-se a metodologia construindo e testando um modelo do músculo artificial de McKibben. No laboratório de pneumática, o PAN foi pressurizado até 5 bar quando deixou de se mostrar estável, e o seu deslocamento foi tabelado durante todo o percurso. Tendo em mente a necessidade de testar também a força exercida por esses músculos, procedeu-se com um segundo teste, onde o PAN foi suspenso e pressurizado até 5 bar novamente, mas dessa vez erguendo diferentes valores de massa, de modo que fosse possível registrar novamente o deslocamento realizado. Por fim, uma vez que o ser humano possui uma massa considerável e ainda é necessário haver um coeficiente de segurança, pensou-se sobre a possibilidade de se utilizar grupos musculares, de tal forma como é feito no corpo humano. Assim, realizou-se um terceiro teste, onde 3 músculos foram utilizados para repetir o experimento anterior. Os resultados podem ser observados através de um gráfico na tela, este que demonstra o deslocamento do grupo quando erguendo diferentes massas sob a ação de diferentes valores de pressão. Como passo consequente, iniciou-se o planejamento do dispositivo. Por causa da pandemia, decidiu-se utilizar nessa etapa um ser humano modelo, isso é, medidas teóricas para os segmentos do corpo, tendo como base a média da massa e altura de um homem brasileiro e adulto, segundo o IBGE. Com isso decidido, começou-se trabalhando em uma proposta de primeiro modelo para o exoesqueleto, este que deveria atender a uma grande parte das necessidades do projeto, tais como a elevada segurança e resistência da estrutura.
Quando finalmente estabeleceu-se um modelo final, ele foi construído em papelão como um pré-protótipo e teve a sua funcionalidade testada. A partir disso, algumas primeiras oportunidades de melhoria puderam ser verificadas e já foram adicionadas à primeira modelagem do equipamento em software CAD. Nos meses seguintes, outras variações da estrutura foram surgindo, criando a linha evolutiva do projeto. A versão final utiliza plástico PLA como material ao invés de metal, possui suportes de posição editável na estrutura e é muito mais leve e prático do que o primeiro modelo. O objetivo das alterações foi sempre atender aos novos requisitos que foram surgindo ao longo do caminho, tais como, por exemplo, articulações com trava de segurança, possibilidade de ajuste da altura do dispositivo, peças capazes de se ajustarem ao formato do corpo humano, tronco alto e estável, boa distribuição dos músculos artificiais pneumáticos e fácil desmontagem, por não utilizar nenhum ponto de solda, apenas parafusos. Por fim, modelou-se peças como suportes para os pumps e as ponteiras para serem utilizadas na sua construção, substituindo as abraçadeiras plásticas. Em seguida, focou-se na realização de análises de tensão no ambiente de simulação do software CAD para comprovar a resistência das peças desenvolvidas e a viabilidade da estrutura. Felizmente, obteve-se sempre um coeficiente de segurança igual ou maior do que 12,9 e uma deformação menor ou igual a 0,4 mm. Durante a etapa de construção, visto que essa foi a parte mais demorada por utilizar da impressão 3D, desenvolveu-se ainda o sistema eletropneumático e uma lista dos principais componentes eletrônicos para uma primeira testagem do funcionamento do protótipo. A impressão 3D foi finalizada somando um total de aproximadamente 20 dias de impressão contínua e pouco mais de 5 kg de PLA utilizados. Entretanto, os resultados relacionados à resistência das peças e formato foram ainda mais satisfatórios do que o esperado. Primeiramente, uma única perna do dispositivo foi montada e testada visualmente. O equipamento foi vestido pelo grupo e procedeu-se com uma análise da movimentação e funcionamento dos principais componentes. Com essa primeira parte aprovada, seguiu-se com a construção de todo o equipamento e montagem geral. Novamente, o exoesqueleto foi vestido e analisado tanto com os músculos artificiais pneumáticos quanto sem eles, de forma a observar todos os pontos da estrutura. Até o momento, o teste do protótipo com o acionamento de PANs só pôde ser realizado sem um usuário real. Entretanto, espera-se prosseguir com o presente projeto, realizando testes com deficientes medulares, melhorando o dispositivo conforme o seu feedback e desenvolvendo também a parte eletrônica da pesquisa. Em geral, todos os resultados até o momento foram satisfatórios, tendo sido possível superar os obstáculos e encontrar formas melhores e mais viáveis de se continuar a construção do dispositivo eletromecânico bípede. Nós agradecemos a atenção de todos.